A santa paz de Deus. Sejam todos muito bem-vindos. Grande alegria eu sinto em ter a sua companhia junto comigo todos os dias, para nós cumprirmos com o nosso propósito e seguirmos com a nossa rotina espiritual. Todos os dias fazemos a leitura diária da Bíblia, lemos um capítulo da Bíblia todos os dias, abrimos os nossos olhos para as verdades de Deus. E a própria palavra do Senhor, a Bíblia Sagrada, diz que ela é luz para os nossos pés, que ela guia os nossos passos, que é nós, andando conforme a palavra do Senhor, nós herdaremos o reino eterno, a glórias de Deus. Graças a Deus, aleluia. Eu realmente me sinto muito agradecida a Deus por o Senhor me permitir ler a palavra todos os dias e ainda ter a companhia de irmãos maravilhosos como você, seguindo esse canal, desejando conhecer a palavra de Deus, reservando um tempo no seu dia para se achegar ao Senhor fazendo a leitura da Bíblia. Isso é realmente maravilhoso. É um presente que o Senhor nos dá diariamente. Hoje, com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo, nós vamos fazer a leitura do livro de Êxodo, capítulo 19, que diz assim: Deus fala com Moisés no Monte Sinai. Glórias a Deus. É quando o Senhor começa a unificar o seu povo. Esse capítulo não dá para resumir muito, porque tem partes muito importantes e a leitura vai ser primordial. O capítulo se inicia dizendo que ao terceiro mês, os israelitas, já estavam 3 meses, já tinham saído do Egito, eles estavam peregrinando pelo deserto, então acampam de frente ao Monte Sinai. E o Senhor fala com Moisés e diz a ele: Assim falarás à casa de Jacó e anunciarás aos filhos de Israel. Muito específico, a casa de Jacó aos filhos de Israel, porque Jacó passa a se chamar Israel, né? E diz para ele assim, diz para avisar o povo: Vós tendes visto o que eu fiz aos egípcios, como vos levei sobre as asas de águia e vos trouxe a mim. Glórias a Deus. Irmãos, águia é uma das aves com a maior envergadura que existe na nossa atualidade. Ela só perde para o albatroz, que tem a maior envergadura do mundo. Mas as qualidades da águia, a visão, a águia ela é uma ave poderosa, ela voa acima de todas as outras aves. E o Senhor diz que trouxe o seu povo sobre as asas de águia. Glórias a Deus. E prestem atenção no que o Senhor vai dizer. Agora, pois, se diligentemente ouvires a minha voz e guardares o meu conserto, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque de toda a terra é minha. Glórias a Deus. Olha o que o Senhor está dizendo para eles. Se vocês fizerem isso, está colocando uma condição para eles. Se diligentemente ouvires a minha voz, se estiverem atentos ao que eu digo, se estiverem abertos para seguir o conselho que eu estou te dando e fazer aquilo que eu quero de vocês, que eu estou requerendo de vocês. E guardares o meu conserto, não é só o entendimento, ouça, entenda e guarde com você o meu conserto. Então, se você for diligente, se guardar o que eu lhe falar, se fizer o que eu mandar, se ouvir a minha voz, então sereis a minha propriedade peculiar
Peculiar, irmãos, eu estava vendo sinônimos da palavra peculiar e a palavra tem muitos sinônimos. Entre elas é ímpar, único, singular, privado, particular. Glórias a Deus. Será um povo único do Senhor, reservado de todos os povos, porque a terra era habitada por muitos povos, mas aquele povo seria peculiar ao Senhor. Dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Ele diz, a terra toda é minha, mas vocês serão meus, serão ímpar, serão particulares, serão reservados. Glórias a Deus, aleluia. Então Moisés vai, chama os anciões, o povo e expõe diante deles todas as palavras que o Senhor havia orientado. Então todo o povo, olha o que acontece, todo o povo responde em uma voz e diz: tudo que o Senhor tem falado, faremos. Glórias a Deus, aleluia. Então Moisés relata essas palavras ao Senhor. Então Moisés vai ao povo e fala: se ouvires a voz de Deus, se guardares o concerto de Deus, então o Senhor vai colocar vocês como povo reservado de Deus. E eles falam: sim, tudo que o Senhor falar, assim faremos. Neste momento eles falam isso, mas mais para frente nós vamos ver que logo em seguida eles esquecem do concerto que eles fizeram com Deus. Sejamos diligentes como o Senhor nos pede, se diligentes ouvires a minha voz. Sejamos diligentes para a gente não esquecer de ouvir a voz de Deus e menos ainda de quebrar o concerto com o Senhor. Então, o Senhor diz a Moisés: eis que eu virei a ti numa nuvem espessa, para que o povo ouça eu falando contigo, e para que também te creiam eternamente. Glórias a Deus. Porque todas as vezes que o Senhor falava com Moisés, Moisés se retirava, o Senhor falava com Moisés e depois Moisés vinha e falava: olha, o Senhor disse, e passava a instrução do Senhor. Mas desta vez será diferente. O Senhor vai vir numa nuvem espessa e vai falar com Moisés e todo aquele povo vai ouvir o Senhor falar com Moisés. Ele diz assim: para que o povo ouça eu falando contigo e também te creiam eternamente. Não duvidem mais, mas acreditem em Moisés. E o Senhor passa para ele uma orientação, fala que o povo tem que se santificar no dia de hoje e amanhã e lavarem seus vestidos. Por quê? Para que eles estejam prontos para ouvir a voz do Senhor, eles têm que se purificar. E o Senhor dá a instrução, diz assim: estejais prontos no terceiro dia, porquanto no terceiro dia o Senhor descerá diante dos olhos de todo o povo sobre o monte Sinai. E marcarás limites ao povo em redor, dizendo: guardai-vos que não subas ao monte nem toques no seu termo, porque todo aquele que tocar no monte certamente morrerá. O Senhor deu uma instrução, falou: Moisés, manda que o povo... olha que interessante, eu vou continuar fazendo a leitura aqui para que vocês entendam exatamente como que o Senhor fala. Olha, e disse ao povo: estais prontos ao terceiro dia e não chegues a mulher. Ele é para eles se purificarem, para eles se lavarem as suas vestes, para eles estarem higienizados por fora, limpos, e que aquela limpeza do banho, aquela limpeza das roupas lavadas também já fosse para eles como uma purificação interna. Eles fariam isso durante 3 dias. E aqui ele diz: olha, estais pronto ao terceiro dia e não chegues à mulher. Não era para eles terem relações sexuais. Assim como no jejum, nesta época, na época dos hebreus, quando eles jejuavam, eles também não tinham relações sexuais. Porque o jejum não é quebrado só quando você bebe uma água, depende do jejum. Não, existem vários tipos de jejum. Nessa época, o jejum era a restrição de água, a restrição de alimento e a restrição carnal. Não havia relação entre
o casal. Então era um jejum carnal para que pudesse limpar o espiritual. Eles não alimentavam o corpo, não alimentavam a carne de forma alguma, nem com água, nem comida, nem com o prazer também. Então eles faziam jejum e aqui o Senhor pede para eles: lavai-vos, purificai-vos, não cheguem as mulheres, né? Não tenham relações. E aconteceu que ao terceiro dia, ao amanhecer, que houve trovões e relâmpagos sobre o monte, e uma espessa nuvem e um sonido de buzina muito forte, de maneira que estremeceu todo o povo que estava no arraial. E Moisés levou o povo fora do arraial ao encontro de Deus e puseram-se de pé do monte, ao pé do monte. E todo o monte de Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo. E o seu fumo subia como um fumo de um forno, e todo o monte tremia grandemente. Glórias a Deus. E o sonido da buzina ia crescendo em grande maneira. E Moisés falava, e Deus lhe respondia em voz alta. Glórias a Deus, aleluia. Queridos, hoje nós oramos, nos colocamos aos pés do Senhor. Mas precisamos estar em silêncio para que a gente ouça a voz de Deus dentro do nosso coração. Quantas vezes irmãos testemunham e falam assim: eu ouvi uma voz mansa falar no meu ouvido. Outras testemunham: eu ouvi uma voz falar dentro do meu coração. Porque nós precisamos estar em silêncio para ouvir o Senhor. Porque o Senhor hoje em dia fala no nosso íntimo. Mas nessa oportunidade o Senhor falava e o povo ouvia a voz do Senhor. Mas a glória era tão grande que o monte Sinai tremia, ele estremecia, enquanto Moisés falava e Deus respondia a Moisés. E disse o Senhor: vai, desce, depois subirás tu e Arão contigo. Os sacerdotes, porém, e o povo não transpasse o termo para subir ao Senhor, para que não se lance sobre eles. E no último verso diz: Moisés desceu ao povo e disse-lhes isso. Glórias a Deus, aleluia, amém. Irmãos, em último verso diz: então Moisés desceu ao povo e disse-lhes isto. Amém, glórias a Deus. O que o Moisés vai descer e dizer ao povo são os 10 mandamentos. Mas os 10 mandamentos nós vamos ver no capítulo 20, amanhã, com fé em Deus, o Senhor ordenando, dando a ordenança dos 10 mandamentos ao Senhor. Glórias a Deus, aleluia. O que nós vemos nesse capítulo é o Senhor mandando o seu povo se purificar para se colocar diante dos pés do monte Sinai. E eles viram uma nuvem espessa, cheia de poder, e descia fogo sobre o monte. Em trovoadas ouvia-se a voz do Senhor falando com Moisés. E por mais de uma vez o Senhor fala para que o povo não transpasse o termo, quer dizer, tinha um limite ali, e era para o povo não chegar, porque senão lançar a eles iriam morrer. Por quê? A glória e o poder de Deus, ele não pode ser suportado por nós humanos. Por isso que o Deus, ele estava na nuvem espessa. Porque se o Senhor chegasse mais perto, a glória e o poder do Senhor, ela mataria os homens dessa terra. Glórias a Deus, aleluia. E o Senhor tem o cuidado de dizer, fale que eles não transpassem os limites, mas eles vão ouvir minha voz. Glórias a Deus, aleluia. E o Senhor dá a graça de Arão também subir ao monte e poder ouvir mais de perto a voz de Deus. É maravilhoso esse texto, de nós vermos o Senhor dizendo, tirei vocês nas asas de águia, e o Senhor poder falar e falar, eu falo com Moisés para que eles creiam em você. Irmãos, Deus não precisa de nós.
Deus não... A nossa vida ela é insignificante, porque nós bem sabemos que agora nós estamos aqui, mas somente o Senhor sabe onde é que nós vamos estar daqui a 1 hora. Em que condições nós vamos estar daqui a 1 hora para frente. Somente o Senhor é capaz de saber. Deus é o Pai Todo-Poderoso. Nós precisamos crer verdadeiramente em Deus. Mas apesar de toda a nossa insignificância, o Senhor nos ama, o Senhor Pai cuida de nós. Jeová Deus verdadeiramente quer estar junto conosco. Ele nos dá a sua mão. O Senhor nos guia, o Senhor prepara o caminho, o Senhor prepara todos os dias mais um dia de vida para a gente. O Senhor verdadeiramente nos ama e cuida de nós. Mesmo nós não tendo merecimento, mesmo nós sermos pecadores, mesmo nós sendo errantes, mesmo nós sendo fracos, mesmo nós quando a gente duvida de Deus, da existência de Deus, do poder de Deus, o Senhor ainda assim nos ama, o Senhor ainda assim nos perdoa, o Senhor ainda assim cuida de nós. Então eu pergunto, o que mais nós queremos? O que mais nós precisamos que o Senhor faça para que nós possamos crer verdadeiramente no amor e no poder de Deus? Pense sobre isso. Glórias a Deus, aleluia. Vamos orar? Se você puder, feche os teus olhos e se mantenha na comunhão de Deus. Deus, Pai Todo-Poderoso, nosso amado, poderoso Senhor, nos achegamos diante de Tua santa e gloriosa presença, Senhor, para Te dizer: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todos sempre. Em nome de Cristo Jesus, nos achegamos diante da Tua santa e gloriosa presença. Nosso amado pastor, Senhor Jesus Cristo, que vive e reina para todo sempre ao lado de Deus amado. Por tudo te agradecemos. Amém. Glórias a Deus. Deus seja louvado. Amém. Glórias a Deus. Muito obrigada pela tua companhia. Muito obrigada por mais um dia você estar junto comigo. E eu te espero amanhã para a leitura dos 10 mandamentos que o Senhor mandou a Moisés. Um grande beijo. Deus te abençoe.